Olá, galera! Como estão? Espero que todos estejam bem e suas famílias também. Aqui é o professor Leôncio fazendo um vídeo em nome da equipe da matemática para trazer a matéria da semana 26, onde que nós vamos aprender o que é o ponto médio de um segmento de extremidades A e B, então no plano cartesiano, beleza? Antes de falar do ponto médio no plano cartesiano, vamos ver aqui o seguinte exemplo. Ó. Imagine que Mafalda está indo passar o final de semana na casa de seus avós. Após ter percorrido certa distância, Mafalda lá lembra que esqueceu de ter trazido o presentinho que iria dar a seus avós. Pensou um pouco e decidiu que só valeria a pena retornar para pegar o presente se ela ainda não tivesse percorrido metade da distância de sua casa até a casa de seus avós. Se a Mafalda morar no quilômetro 10 da rodovia, né, mais ou menos a distância da casa dela, e seus avós no quilômetro 120 da rodovia, e ela lembrou que esqueceu o presente quando estava no quilômetro 64, vale a pena a Mafalda retornar para pegar o presentinho? Lembrando que ela só vai retornar se ela ainda não tiver percorrido metade da distância. O conceito que vai nos ajudar a entender essa situação, esse exemplo, é o tal do ponto médio, beleza? Olha só a situação matemática que nós temos. Então imagine que é a rodovia, casa de Mafalda, casa dos avós. Mafalda mora no quilômetro 10, seus avós no quilômetro 120. E momento que Mafalda lembrou que esqueceu o presentinho dos avós, ela estava no quilômetro 64. E ela só vai retornar se ela não tiver andado metade da distância. Então, o que, que nós precisamos saber? Se ela ainda não percorreu metade dessa distância, né? Então, nós vamos, quando nós estamos determinando essa metade da distância, nada mais é do que nós vamos descobrir quem é o tal do ponto médio, beleza? O ponto médio é a mesma ideia de média aritmética, somar os valores e dividir pela quantidade. No caso, os valores são os valores extremos, então é somar 10 com 120 e dividir pela quantidade que é 2. Sempre pensando nos extremos, para saber quem é esse valor aqui do meio, média aritmética. Né? Então aqui somei os extremos, ó, 10 com 120 dá 130. Quando dividir ao meio, vou ficar com 65. Então, o ponto médio é no quilômetro 65. Como ela lembrou, ainda estava no quilômetro 64. Usando a análise dela, ou a lógica dela, valeria ainda a pena ela retornar para casa, pegar o presente e depois ir para casa dos seus avós. Beleza? Então é isso que nós vamos estudar, o ponto médio, né? Então, ponto médio de um segmento é o ponto que separa o segmento em duas partes com mesma medidas iguais. Então, imagina que assim é um segmento de extremos A e B, ponto médio está exatamente aqui, ó, metade da distância. Ó. Então, a distância do ponto A até M, que é o ponto médio, é a mesma distância do ponto M até o ponto B. Então, ó, AM igual a BM ou MB, tanto faz, tá? Essa distância aqui é a mesma distância que está ali. Tranquilo? Tá? Um segmento de reta possui inúmeros pontos, né? Mas apenas um, que é o ponto médio, conforme essa ilustração aqui, ó. Então, ponto A, ponto B, no plano cartesiano, agora já trabalhando com duas coordenadas. O ponto médio vai ser essa letra M, está representado pela letra M. Ele tem uma coordenada que representa x do ponto médio, a xm, x do ponto médio. Como que nós obtemos esse xm? Fazendo a média aritmética desses dois extremos, ó, dos extremos x, tá? xa mais xb dividido por 2. Aqui está o ponto médio, então aqui está o YM, Y do ponto médio. Como que nós chegamos nesse metade de valor, nesse valor do Y no ponto médio? Pegando o valor do Y do A, somando com o valor do Y do B e dividindo para 2, tá? Então, o ponto médio, a ideia da média aritmética entre dois valores. No caso que assim é importante sempre para nós
se nós formos trabalhar, quando trabalharmos com formas, identificar quem são as coordenadas x e y de cada ponto, conforme vocês vão ver no exemplo que eu vou fazer daqui a pouquinho. Beleza? Então aqui assim, ó, podemos definir o ponto médio, dado ponto A, xa, ya, ponto B, xb, yb, ponto médio será isso aqui, ó. Xm, que é x do ponto médio, peguei o x, somei com outro x, dividi para 2, ó. X de um extremo, né, extremo A, somei com x do extremo B, dividi para 2. Y no ponto médio, somei y no ponto A, extremo A, com y no ponto B, extremo B, e também dividi para 2. Tranquilo? Tá? Então aqui assim, ó, como tá dizendo novamente, ó, ponto médio é a média aritmétrica entre as abscissas, quando eu quero quem é o ponto médio xm, né? E depois, quando eu quero descobrir quem é o ym, vai ser a média aritmétrica entre as coordenadas y do A e B. Então aqui assim, ó, dadas as coordenadas, determine o ponto médio dos extremos. Então, A extremo, B extremo. Quem é o ponto médio? Inicialmente, tirando as coordenadas, ó, do ponto A, primeira coordenada é xa, segunda coordenada do ponto A é YA. Do ponto B, ó, primeira coordenada é XB e segunda coordenada é o valor do Y de B. Jogando agora na fórmula, ó, XM e YM, ó. Então, ó, XA que vale 5, somei. Observe que agora a fórmula do ponto médio é uma soma, né? Na parte de cima. Somei com x do ponto B, ó. X do ponto B vale 9, ó. Somei com 9 e dividi para 2. 9 mais 5 dá 14, 14 para 2 eu fico com 7. Y no ponto médio, mesma coisa, ó. Y do A vale 7, ó, tá dizendo aqui, ó, Y do A vale 7, mais Y no ponto B vale 25. 7 com 25, 32. 32 dividido ao meio, vou ficar com 16. Então, nós concluímos que o ponto médio do segmento de extremos A, 5 e 7, B, 9 e 25, AM, 7 e 16, tá? Está aqui assim o ponto médio desse cara e desse cara como extremos. Agora, respondendo a letra B. Então, está aqui, ó, coordenadas novamente agora do item B, né? Coordenadas do ponto A. E agora coordenadas do nosso novo ponto B. Seria um A' e aqui um B', né? Poderíamos dizer assim. Então, tirando as coordenadas, ó. X do ponto A, primeira coordenada do ponto A é X. Segunda coordenada do ponto A é Y. Então, XA, YA. Primeira coordenada do ponto B é X, segunda é Y, então XB 30, YB menos 40, joga na fórmula, XA, então, ó, XA mais XB, menos 12 com mais 30, dividido para 2, que eu vou ficar com 18 para 2, que vai valer 9. Depois, ó, Y de A mais Y de B. Ah, o Y de B é negativo, professor, regra de sinal, ó. Mais com menos fica o sinal de menos. Então, agora é 10 menos 40, que vai ficar com menos 30. Menos 30 dividido para 2 vai ficar com menos 15. Chegando que as coordenadas desse ponto médio, então, quando tem esse cara aqui e esse cara aqui de extremos, vai ser 9 e menos 15. Entenderam a ideia de como calcular o ponto médio? Se entender agora com vocês. Então, exercício proposto. A figura ao lado representa parte do mapa de uma cidade, no qual está indicado a catedral, a prefeitura e a Câmara de Vereadores. A catedral, prefeitura e Câmara de Vereadores. Observe que a Avenida Brasil passa pela coordenada que representa o ponto médio entre catedral e prefeitura. A Avenida Brasil, essa reta aqui em azul. A Avenida Brasil, ela passa aqui pelo ponto médio. Ponto médio da catedral com a prefeitura. Observe que é exatamente metade da distância. Eu tenho uma unidade para cá, uma unidade para cá. Ó. Dividir esse segmento ao meio. Então, em cima desse mapinha, vocês vão ter algumas perguntas a responder. E não esqueçam de fazer o registro nos cadernos e enviar de preferência para os profs.
Leôncio e Rosinha. Então, o que vocês vão determinar? Ó? Então, as coordenadas cartesianas da prefeitura, já estou dando as coordenadas de um ponto, valem, ó, P de prefeitura, 3 e 1. Daí ele quer saber quais são as coordenadas cartesianas da catedral e da Câmara de Vereadores. Segunda pergunta, após saberem quais são as coordenadas cartesianas catedral e Câmara de Vereadores, daí vocês vão determinar quem é o ponto médio. Quem é o ponto médio entre quem? A coordenada da catedral com a Câmara de Vereadores e depois o ponto médio entre a prefeitura com a Câmara de Vereadores. Beleza? E essa é a atividade da semana. No mais era isso, aquele super beijão no coração de todos, fiquem com Deus e até os próximos. E o professor segue morrendo de saudade.